e nesta aula nós vamos tratar sobre as tendências pedagógicas liberais. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Na primeira aula, nós vimos sobre as tendências pedagógicas e a organização das tendências pedagógicas em tendências liberais e tendências progressistas. E nós vimos por que nós separamos, por que o Libani, o Lucchesi, o Saviani e outros autores terminam separando essas tendências nesses grupos. Nesta aula de hoje, nesse vídeo aqui, você vai ver comigo as tendências liberais da pedagogia liberal. Então, quais são essas tendências e o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje exatamente isso aqui, da pedagogia liberal. Nós vamos ver a tendência tradicional. Nós vamos ver a tendência tradicional. Nós vamos ver a tendência renovada progressivista. Nós vamos ver também a tendência renovada não diretiva e nós vamos ver a tendência tecnicista, perfeito? Isso conforme a separação das tendências do Libani e do Lucchesi. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos falar também das perspectivas do Saviani, ou seja, dentro das suas teorias não críticas. Então, a pedagogia liberal e a teoria não crítica do Saviani, elas são muito próximas. É por isso que aqui eu as uno e assim vai facilitar a sua compreensão e acertar as questões da prova. Então nós vamos ver a pedagogia tradicional, que é a tendência tradicional. Nós vamos entender a escola nova, por quê? Porque entender a escola nova é entender a renovada progressivista e a renovada não diretiva. Se você entendeu a renovada progressivista e a renovada não diretiva, você entendeu a escola nova, tá? Então preste atenção, nós vamos comentar sobre isso. E ainda nós vamos ver a pedagogia tecnicista, conforme Saviani, que nada mais é do que a tendência tecnicista, ok? Nós vimos que elas fazem parte de um grupo, por isso elas têm algo em comum. E a característica comum delas é a característica de uma perspectiva de uma educação individualizada, onde o foco é no indivíduo e da relação desse indivíduo com a sociedade, mas uma relação desse indivíduo exercer um papel social e não com que esse indivíduo transforme essa sociedade. Todos aqui, eles concordam que a educação não é uma ferramenta de transformação social. Não, na verdade a educação é uma forma de oferecer ao indivíduo a possibilidade de se adaptar à sociedade a qual ele pertence. Então isso é o que eles têm em comum. Mas o que elas têm em diferente? O que elas têm em diferente é a pegada pedagógica. A pedagogia de cada uma delas passa a ser diferente uma da outra, né? Porque senão seria a mesma, simples assim. A primeira que nós temos que entender, obviamente, é a tendência tradicional. Na verdade, a tendência tradicional é a mais antiga e também a que mais apanha. Como assim, Keningé? Todas as outras tendências vão bater na tradicional. Todas elas. Tá? Então, a tradicional é a que mais apanha. Ela é a mais antiga. Por quê? Porque quando nós começamos a organizar a sociedade, a humanidade, começou a organizar a educação no seu modelo formal, que é o modelo das escolas, essa forma foi mediante o que nós entendemos hoje como educação tradicional. E antes de a gente pontuar algumas coisas nos materiais, vamos conversar um pouquinho sobre ela, que é algo extremamente importante. O que é uma educação tradicional? Uma educação tradicional, ela é focada, preste atenção no que o professor vai falar, ela é focada na cultura individual. Simples assim. Ela é focada na cultura individual. E como que essa cultura individual está em foco? Muito simples. O professor, no caso aqui eu, sou o dono do conhecimento, sou o dono da verdade, eu sou o caminho, sou a verdade, eu só não sou a vida porque eu não sou Jesus Cristo,
né? Então, eu que sou o dono dessa verdade, eu que sou o caminho, eu vou ensinar essa verdade para os meus alunos. De uma forma aonde que eu exerço uma ação ativa e o meu aluno exerce uma ação passiva em relação ao recebimento deste conhecimento. E a única coisa que este aluno precisa fazer é exatamente repetir aquilo que eu, professor, ensinei. Simples assim. Simples assim. Isto é uma perspectiva bem simplista daquilo que nós entendemos como tendência tradicional, aonde que o foco está na cultura individual. E o que é cultura individual, professor? Cultura individual significa conhecimento. Simples assim. Obviamente, conhecimento científico, artístico, mas também conhecimento voltado para as questões morais e para a questão de valores. Esse conhecimento individual, essa cultura individual, é para fazer com que esse indivíduo se encontre na sociedade, aonde que ele encontre e ele consiga, então, ter um papel nesta sociedade a qual ele faz parte. Essa é a tendência tradicional. Resumidamente é isso. Perfeito? A partir daí nós temos que entender alguns detalhes para o desencargo de consciência. Então vamos para o material? Olha lá. Primeiro, ela também pode ser conhecida como clássico humanista ou humano-científica. Esses termos são termos do Saviani, tá? O Saviani que, quando fala da tradicional, ele fala desse clássico humanístico e desse humano-científico, né? O clássico humanístico, ele pode ser religioso, como as antigas catequeses, pode ser também não religioso, o humano-científico, né, que vai dar ali na ciência como a resposta para as ações e o conhecimento pertinente ali ao mundo iluminista, tal. Mas o que a gente precisa entender quando nós falamos aqui das tendências, não é necessariamente para o campo da história, mas é perceber o seguinte, que tendência tradicional, ela também pode ser chamada assim, de clássico humanística e humano-científica, tá? E humano-científica, perfeito? Tá? Ela oferece, então, aos alunos uma preparação moral, nós estamos falando, então, de cultura, né? Uma cultura individual, também uma preparação intelectual, para que este possa ocupar a sua posição na sociedade. Ocupar a posição na sociedade e não transformar a sociedade. Porque aqui a educação não é para transformar a sociedade. Todas essas tendências dentro das liberais ou dentro das não críticas, conforme o Saviani, não querem transformar a sociedade, mas apenas que o indivíduo se adapte a essa sociedade, encontre um papel dentro dessa sociedade. Para que a gente consiga entender melhor, então, essa perspectiva, eu trouxe aqui o nosso queridíssimo e amadíssimo Emile Durkheim, né? Ele vai dizer para a gente como que isso funciona dentro dessa perspectiva da tendência tradicional. Né? Então, olha o que ele diz. Ele fala assim, ó, que a escola é uma instituição fundamental na sociedade. A escola é fundamental, né? Pois prepara o indivíduo. O foco é sempre no indivíduo. Prepara o indivíduo para a vida adulta. Preste atenção que isso é muito importante para separar a tendência tradicional da tendência progressivista e da tendência não diretiva. Isso aqui é muito importante. Na tendência tradicional, a educação é para educar aquela criança para uma vida adulta. Para uma vida adulta. Fazer as perguntas como o que você quer ser quando crescer é uma perspectiva tradicional, que a educação seja para levar aquela criança à sua vida adulta e que ela tenha um papel nesta sociedade quando adulto. Isso é uma característica clara da escola tradicional, tá? Se adaptando às regras sociais. Não vou mudar as regras sociais, eu me adapto a ela. Tranquilo? Algumas características bem tranquilas, que eu sei que você sabe, mas por desencargo de consciência do professor eu preciso repetir aqui com vocês. É uma educação onde que o foco está na meritocracia,
obviamente, porque ela é individual, ela não é social, então ela trabalha sempre com o princípio da meritocracia. Esse princípio ele é o fundamento do processo educacional. Então eu, como professor, eu vou avaliar os meus alunos e as notas e as suas avaliações serão em relação aos seus méritos individuais, né? Aonde que este mérito vai dizer aonde que esta pessoa, qual papel que essa pessoa irá dispor na sociedade. Se é uma pessoa que alcança o mérito, é muito bem, que tem algo altamente meritocrático, né? Então essa terá uma perspectiva na sociedade, um papel na sociedade mais relevante. Se ela não tem uma perspectiva tão boa assim nessa avaliação meritocrática, então ela vai ter um papel secundário ou um papel coadjuvante, né, nessa sociedade. Essa é a perspectiva geral da tendência tradicional, tá? Então ela não reconhece a equidade, ou seja, tratar os diferentes como os diferentes. Para ela todo mundo é a mesma coisa, é igual. Então, se eu sou professor e eu estou ensinando e essa aula vai chegar a milhares de pessoas, vocês são todos iguais, vocês têm a total capacidade de entender o que eu estou dizendo. É simples assim, tá? Eu não trabalho individualmente com cada um de vocês. Isso é uma perspectiva bem tradicional, tá? Bem tradicional, certinho? Ou seja, os menos capazes, né, vai ter que estudar mais para poder alcançar o mérito que os outros têm. Simples assim, beleza? Tá? Algumas questões bem simples, bem óbvio. As questões sociais não pertencem à escola. Por quê? Porque ela está dentro das liberais. Nenhuma liberal, as questões sociais pertencem à escola. Questões de políticas sociais se encontram fora dos muros da escola. Simples assim. Todo o conhecimento, seja ele científico, artístico, político, né, são apresentados como verdades absolutas, porque eu sou a verdade, né, e o caminho. Eu só não sou a vida porque eu não sou nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu sou a verdade e o caminho, o que eu falo é absoluto. É simples assim. Óbvio que eu estou te dando uma perspectiva da tendência tradicional. Eu não estou afirmando isso como uma verdade absoluta. Mas numa perspectiva de uma tendência tradicional, o que eu, professor, falo é absoluta. Não há questionamento vindo de outro aluno. Isso de um aluno, isso não existe dentro da perspectiva tradicional. Todo esse elemento vai surgir, então, dentro do racionalismo, uma perspectiva filosófica, né, o racionalismo, e todo esse conteúdo ele é ministrado de forma descontextualizada. Traduzindo, o conteúdo eu não preciso contextualizar. Ele é ministrado desta forma e você aprende simples assim. Tá? Simples assim. E você segue aquilo que eu estou falando para você. Simples assim. Não há contextualização. Eu não me esforço para contextualizar. Por quê? Porque não precisa. Porque eu tenho as verdades absolutas. Se eu tenho as verdades absolutas, você somente precisa seguir as minhas verdades absolutas. É muito simples, né? E todo esse meu conhecimento, ele é enciclopédico, né? Ou seja, ele é um conhecimento que pode ser repetitivo, pode ser repetido, né? Mediante algo pré-estabelecido pela própria perspectiva cultural da sociedade. Ele se vincula a uma enciclopédia, tá? Então são conteúdos pré-definidos enciclopédicos, bem tranquilo, né? E toda essa matéria ela precisa ser ordenada na legislação, bem tranquilo. Os métodos do ensino, né, dentro desse modelo. Então, como é que eu levo essa tendência para a prática escolar? Aí a gente entra, então, na perspectiva dos métodos do ensino a ela, né? Eu vou sempre preparar os meus alunos, sempre. Como é que eu preparo isso? Com definição do trabalho, com recordação da matéria anterior, né? Uma repetição para memorização daquelas matérias. Eu tento despertar um interesse naquele assunto, mas no assunto que eu entendo como verdade absoluta, né? Eu vou sempre tentar realçar os pontos-chave, igual eu disse aqui para você, realcei os pontos-chave, né? Professores de preparatório para concurso público, eles são altamente tradicionais, né? Altamente, eu não sou diferente,
certo? Por quê? Porque o foco é você acertar uma questão de prova, né? Então, num caso como esse, obviamente que nós sempre vamos realçar. Por exemplo, é uma tendência onde que o indivíduo é o foco na cultura individual. Estou realçando os pontos. Ó. Ele é enciclopedista, ele atua de forma descontextualizada. Eu estou realçando os pontos que é para você lembrar. Bem características de uma tendência tradicional. A demonstração, eu estou demonstrando aqui no material, que você está vendo aí na tela, né? A demonstração de todos esses aspectos. Vou sempre tentar trabalhar por associação, né? A combinação dos conhecimentos, né? Aonde que vai ter ali um conhecimento linear desse processo. Então, bastante tranquilo também. E generalização dos aspectos particulares, né? Ou seja, eu saio de aspectos particulares para chegar ao conceito geral, mediante uma exposição sistematizada. Uma exposição sistematizada. Eu estou expondo isso aqui de uma forma sistematizada. Como assim, Kennedy? Ó, eu te apresentei, vou te mostrar o meu sistema. Eu te apresentei as tendências liberais, comparei ela com o Saviani, depois eu te mostrei, iniciei então a tendência tradicional. Assim que eu terminar a tendência tradicional, eu vou fazer exercícios sobre a tendência tradicional. Depois, eu vou para a tendência progressivista, teoria sobre ela, exercício sobre ela. Depois, eu vou para a tendência não diretiva, teoria e exercício. Depois, tecnicista, teoria e exercício, finalizando esse exercício, associando todas essas tendências anteriores. Tá? O que eu estou mostrando? Eu estou te dando uma exposição sistematizada. E isso é o que a escola tradicional, a tendência tradicional, né, a perspectiva pedagógica tradicional vai trabalhar melhor para a gente. Então, bastante simples. A aplicação de fatos adicionais, resolução de exercício. Sempre tem resolução de exercício, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Né? Ok. Relacionamento do professor e aluno. Professor manda, aluno obedece. Simples assim. É de uma forma ativa. Eu falo, o aluno faz. Simples assim. Né? E sempre eu vou dispor, então, uma tentativa de competição entre os alunos. Por quê? Porque é meritocracia. E como é que tem mérito? Mediante competição. Simples assim. Eu trato os meus alunos com mão de ferro. Tá? Então, definições bem singulares em relação a isso. Pressupostos de aprendizagem. Né? O sujeito é passivo, o aluno é passivo, o estudante é passivo. Né? Adultocentrismo, eu trato a criança como um adulto, bastante simples também. Eu tento trabalhar com as questões de progressão lógica, tal, estabelecida pelo adulto. Avaliação, né? Eu faço avaliação de todos esses ações, avaliações tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Né? E essa avaliação de curto prazo vai ter interrogatório, provas orais, exercícios de casa, de longos prazos, provas escritas, trabalhos de casa, né? E vou trabalhar com, isso aqui é muito importante quando a gente fala sobre essa perspectiva da escola tradicional. Eu vou trabalhar com os reforços. O que nós podemos entender como esses reforços são os reforços negativos e o reforço positivo. Para fins de prova, podemos entender que existem os dois tipos de reforços, o negativo e o positivo, apesar de ter questionamento sobre esses tais reforços positivos. Né? E o que são esses reforços? Reforço negativo, punição. Quando eu te dou um 0 na nota, eu te estou punindo. Punição. Notas baixas, é uma punição. Apelo aos pais. Isso aqui é muito interessante. Porque eu conheço muitos professores que enchem a boca e falam assim: eu sou crítico social dos conteúdos. Eu sou histórico crítico. Enche a boca para falar qual é a perspectiva pedagógica que ele aplica em suas atividades educacionais. Aí quando o menino dá problema, aí lá vai ele recorrer aos pais. E quando os pais não fazem nada, ele fala para os colegas professor: tá vendo? É por isso que esse menino é assim. Tá vendo? Esse menino é assim exatamente por isso. Os pais não fazem nada. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que por mais que você tenha uma perspectiva pedagógica
pré-definida, há uma grande tendência de você ter resquícios tradicionais em você, pela sua formação, pela própria perspectiva curricular e de avaliação brasileira e por vários outros elementos. Então, essas perspectivas, elas são reforços negativos. Né? Eu puno para que você melhore ou para que você não faça mais aquilo. Ou reforços positivos, né? Que obviamente também vai no mesmo caminho. Uma nota melhor, um 10, é um reforço positivo. Né? Uma estrelinha de bom menino é um reforço positivo. Né? Aquelas carinhas que alguns professores colocam de feliz pelo comportamento do menino é um reforço positivo. Né? Em teoria, são reforços positivos. Obviamente que aquele menino que não recebeu a carinha feliz, mas recebeu a carinha triste, ele recebeu um reforço negativo. Né? Como ela é individual, então essa perspectiva será caracterizada dentro desta maneira. Fechou? Essa é a tendência tradicional. Algumas questões para a gente finalizar então esse assunto e entrar na progressivista. Segundo a concepção liberal tradicional, o compromisso da escola é com a transmissão da cultura e dos valores da sociedade, excluindo-se do ensino, a compreensão, exclui-se do ensino, a compreensão crítica das questões sociais, próprias de outras esferas da sociedade. O item está certíssimo, falou tudo da tradicional. Ó. A transmissão da cultura, o professor transmite a cultura para os alunos, os valores e os valores da sociedade. Eu excluo uma crítica de questões sociais, por quê? Porque eu sou o dono da verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Né? Então não há crítica no que eu falo, é doido. Quem é que vai criticar o que eu falo? É doido, né? Não, isso não existe. Não. Eu que sou o professor. Né? Então não há crítica sobre o que eu estou dizendo. Simples assim. Tá? E questões críticas e sociais e políticas estão em outras esferas. Não fazem parte da educação. A educação não discute esta matéria. O item 1 está certíssimo. Item 2. A concepção liberal tradicional aborda a relação professor-aluno a partir da autoridade do professor e da atitude receptiva do aluno. O item está de graça, professor. E certíssimo, né? O aluno é receptivo. Eu, professor, ensino para a vida adulta dele. Para quando ele se tornar adulto, ele ser gente. Essa é a perspectiva da tendência tradicional. A outra, a centralidade na autoridade do professor e na atitude receptiva do aluno é característica da tendência liberal tradicional. Também bem correta, bem tranquilo, centralidade no professor, o aluno é receptivo, característica da tradicional, certíssimo. E de graça, e a 4 também bem de graça, ela fala assim, a escola que adota uma orientação humanística, vou repetir, a escola que adota uma orientação humanística clássica e trata os conteúdos como verdades absolutas. Não há questionamento nessas verdades. Repassadas de uma geração a outra, está assentada nos pressupostos da concepção liberal tradicional. O item está? Isso, certíssimo, porque orientação humanística clássica ou orientação humanística científica são perspectivas, conforme o Saviani, para falar da pedagogia liberal tradicional, do que eles chamam de pedagogia tradicional. Sendo assim, o item está certíssimo. Olha que o examinador usa um termo bonitinho, orientação humanística, né? Mas que trata da perspectiva daquilo que você conhece como educação tradicional. Simples assim. E eu fecho esta tendência. Entre as liberais, então, só faltam mais 3. Vamos à próxima. Tendência renovada progressivista. Tendência renovada progressivista. Ó.
A outra tendência que nós vamos ver é a tendência renovada não diretiva. Então eu tenho a progressivista e eu tenho a não diretiva. Para o Libânio, para o professor Lucchesi, essas tendências elas são diferentes. Para o Saviani não. Para o Saviani, a soma dessas duas tendências é igual escola nova. Então, quando aprendemos essas duas tendências nas suas definições separadas, nós estamos aprendendo conforme a definição do Libânio e a definição do Lucchesi. Mas quando juntamos elas, colocamos elas no mesmo balaio, nós as tratamos conforme a perspectiva do Saviani. Conforme a perspectiva do Saviani. Primeira definição é essa. Então, vamos ver as suas diferenças. Quais são, primeira coisa, quais são os principais influenciadores dessa tal renovada progressivista? Jean Piaget, mais conhecido como Piaget, né? Mas é o Piaget, escreve Piaget, ó. Emília Ferreiro, Maria Montessori, minha queridíssima e amadíssima Maria Montessori, né? O De Crowley e o John Dewey. Essas são pessoas que influenciaram essa perspectiva educacional que o Libânio e o Lucchesi vão chamar de renovada progressivista, com V, que está dentro das liberais. Se está dentro das liberais, qual é o foco dela? O foco dela vai ser no indivíduo e não na transformação da sociedade, mas sim numa perspectiva individual. O porquê que ela é diferente? Por que ela é diferente da tradicional? Muito simples, muito simples. Tem diferenças pedagógicas gigantes. Gigantes aqui. Na tradicional, o professor é o dono do conhecimento e ele ensina esse conhecimento aos seus alunos e os alunos recebem de forma passiva. Aqui não. Aqui o foco muda completamente. Aqui o foco é todo no aluno. O foco é todo na criança. O foco é todo no adolescente. Todo no adolescente. O professor não tem o papel primeiro no processo, mas sim um papel secundário no processo, porque o processo parte das perspectivas do aluno, do estudante. Daí a diferença primordial entre a tradicional e a progressivista. Uma outra diferença clara é que quando nós falamos numa perspectiva tradicional, a perspectiva tradicional educa para o futuro, ou seja, para ajudar aquela criança a ser alguém quando ela for adulta. Numa progressivista, não. A progressivista educa a criança para ela ser criança. O processo é natural do desenvolvimento da criança. E aí, eu gostaria muito que você puxasse uma setinha do título. Você baixou o material em PDF que está na descrição do vídeo, não baixou? Então puxa uma setinha desse título, Tendência Renovada Progressivista, e escreve aí o seguinte. Palavras do professor Kennedy, não é nenhum outro ator. Professor Kennedy falando, tá? Aqui, a criança estuda o que ela quiser. Vou repetir. Aqui, a criança estuda o que ela quiser. Traduzindo, dentro desse modelo educacional, não existe um currículo pré-definido. Seria mais um currículo aberto, mas muito mais do que um currículo aberto, porque a criança vai estudar aquilo que ela deseja. Primeira coisa, a criança estuda? A resposta é sim. Mas ela estuda o quê? O que ela quiser. Entendemos?
Na tradicional, a criança estuda? Sim, mas ela estuda o quê? O que o professor tiver a fim que ela estude. E que a sociedade estabeleceu que o professor ensinasse. Mas, na progressivista, a criança estuda aquilo que ela quiser estudar. Entendemos? Beleza? Essa é a grande diferença. Quais são algumas perspectivas? Primeiro, uma questão histórica, né? Nós podemos chamar ela de escola nova, como eu disse, Saviani, mas é a soma dela com a da não diretiva, né? Basicamente isso, tá? Porque o Saviani vai dizer que não existem duas, mas uma só. Tá? E ele vai chamar ela de escola nova, e você vai perceber na escola nova características da progressivista e da não diretiva. A maioria das pessoas que vão falar do Saviani vai dizer que ele está falando da progressivista e a escola nova, por isso que eu coloquei ela aqui. Mas quando você vai ler a escola nova, você vê que tem características tanto do que ele chama de progressivista, quanto daquilo que o Libânio chama de progressivista, quanto que o Libânio chama de não diretiva. Tá? No Brasil, essa escola nova teve muita importância, né, na educação pública brasileira do governo Vargas. Quando Vargas dá o golpe de 30, ele tem várias medidas populistas, e entre elas a ampliação da educação. E aí ele usa para ampliação dessa educação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32. Entre eles, o meu queridíssimo e amadíssimo Anísio Teixeira, né, a Cecília Meirelles, entre outros. Estes são nomes muito importantes desse processo de escola nova, ou de escola novismo, ou aqui, progressivismo. Bastante simples. Preste atenção em algumas características aqui. Eu trouxe aqui o próprio Libânio falando da escola nova. Lembrando, o Libânio, ele é um progressista com características marxistas e que toda tendência que não seja a que ele acredita que é a histórico-crítica, ou melhor, a crítica social dos conteúdos na sua própria perspectiva, estão erradas. Então o que ele faz? Ele apresenta a tendência, ele fala do que ela se trata, e aí ele vem logo depois com uma crítica sobre essa tendência. Tá? É simples assim o modelo do Libânio quando ele fala sobre as tendências pedagógicas. Olha bem o que ele diz, ó. Conforme o José Carlos Libânio, essa pedagogia progressivista, todo ser dispõe dentro de si mesmo de mecanismo de adaptação progressiva. Daí progressivismo, porque eu me adapto de forma progressiva. Eu vou experimentando e vou me adaptando àquilo que eu experimento, à sociedade que está em minha volta, ao meio, de adaptação progressiva ao meio e de uma consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. Tal integração se dá por meio de experiências que deve satisfazer. Preste atenção nisso. As experiências que o aluno, que o estudante tem que ter, devem satisfazer os interesses do aluno e as exigências sociais. Por quê? Porque essa criança, este aluno, precisa se adaptar ao meio social. Então, todo o interesse dela, que ela vai estudar, tem que estar dentro das exigências sociais. Vou ser bem simplistas para a gente entender. Dentro dessa perspectiva, o aluno estuda o que ele quer, correto? Beleza. Então, se ele quiser estudar música, ele pode? A resposta é sim, pode. Pode. Agora, ele pode estudar qualquer tipo de música? Aí a resposta é não. Ele só vai poder estudar música, aquelas que a exigência da sociedade o aceita, aonde que ele se adapta a essa sociedade pré-existente. Ele não pode, por exemplo, estudar músicas ou fazer música que questione esta sociedade. Perfeito? Então, ele pode estudar o que ele quiser estudar, não existe um currículo pré-definido para ele, mas, ao mesmo tempo, o que ele estuda precisa fazer parte da exigência daquilo que a sociedade deseja dele, para que ele tenha um espaço, um papel nessa sociedade. E aí o Libânio continua. O professor José Carlos Libânio continua. A escola cabe suprir as experiências que permitam ao aluno, olha que lindo isso,
Educar-se. Educar-se. De educar-se, eu coloquei em algum lugar aí no texto, mas de educar-se, puxa duas setinhas. E na primeira setinha você vai escrever assim: aprender a aprender. Educar-se é aprender a aprender. Dentro da progressivista, eu aprendo a aprender. E além disso, eu aprendo fazendo. A segunda setinha, aprender fazendo. Então, a educação progressivista, o foco é no aluno, onde o aluno aprende a aprender, aprendendo fazendo, daquilo que ele tem interesse. Ou seja, o interesse do aluno, desde que esse interesse seja nas exigências sociais, aquilo que a sociedade o coloca para ele como possibilidades, tá? Como possibilidades dentro desse processo. Então é necessário dar a esse aluno muita informação, ou melhor, muito acesso à informação, para que ele consiga escolher dentro dessas todas essas informações aquilo que ele deseja para a sua aprendizado, tá? Para o seu aprendizado. Conteúdo do ensino, bastante tranquilo. Conhecimento resulta a ação a partir dos interesses e das necessidades. São oferecidos em relação aos alunos, sublinhe por favor, aos conteúdos significativos. Ou seja, conteúdo significativo. Para mim é um dos pontos mais importantes. A pessoa, o que é um conteúdo significativo? Basicamente é o seguinte: a pessoa aprende melhor aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer aprender. É simples. Então, aquele conteúdo é significativo para aquele aluno. Entendemos? Perfeito? Então, eu aprendo melhor aqueles conteúdos que são significativos para mim. É simples isso, bastante simples. Essa ideia do conteúdo significativo, ela se aplica aqui na progressivista, mas ela também é um conceito aceito na crítica social dos conteúdos, que é uma tendência progressista, que vai ficar numa próxima aula, né? Que eu vou colocar nesse card aqui para você, tá? Aqui, sempre aqui. Então, dentro desse processo, eu vou colocar lá uma aula onde que nós vamos ver as progressistas e você vai ver a crítica social dos conteúdos lá. E você vai ver que lá na crítica social dos conteúdos, o conteúdo significativo também é aceito. Também é aceito dentro desse processo. Tá? Simples. O ensino é adequado às etapas de desenvolvimento do discente, do aluno, né? Sempre o foco é no aluno. Ele vai aprender a aprender, bastante tranquilo. Ele passa a ter autonomia no pensar, desde que não questione a sociedade pré-estabelecida. Tá? Então, é autonomia desde que não questione a sociedade. Um dos requisitos nela, na nossa forma de educação, está na própria LDB, lá nos seus princípios, no artigo 3º, quando ele fala liberdade de aprender, liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa liberdade de aprender é uma característica proveniente desta perspectiva. Qual é o método de ensino? Autoaprendizado. Uai, se ele estuda o que ele quer, é autoaprendizado. Ele vai aprender fazendo, ele tem experiências, vai fazer pesquisa, descobertas. Beleza. Tá. E aí John Dewey dá alguns passos para esse processo, vou deixar aí para você ler. Né? E neste caso, diferente da tradicional, o aluno é o sujeito ativo de todo o processo de aprendizado. Ele é sujeito ativo de todo o processo. Relacionamento professor-aluno. O professor só é um auxiliar, né? Ou seja, ele estimula e orienta o aluno. Ele estimula e orienta o aluno. Então isso significa que o professor não precisa ser especialista em alguma coisa, né? Mas, neste caso, ele é muito mais um generalista. Por quê? Porque ele vai orientar o aluno naquilo que o aluno deseja aprender. Perfeito? Se ele não sabe nada daquele assunto, o professor vai, sei lá, escolher livros que traz sobre aquele aluno, indicar alguma ferramenta para passar para aquele aluno e assim sucessivamente. Né? O professor oferece condições que o aluno aprenda e acompanhe o processo de aprendizagem, aquilo que a gente chama de construtivismo. Piaget,
O Piaget é um dos nomes desse modelo, né? O construtivismo, aceitando ali, respeitando a idade das pessoas e seu próprio processo de desenvolvimento, e sempre respeitando ali uma boa convivência em grupo, né? Porque afinal eu não posso questionar a sociedade, então tem que ter isso, com valores de como solidariedade, respeito, reconhecimento às regras e à ética. Avaliação, se o aluno estuda o que ele quer, então a avaliação, obviamente, vai ser pertinente a uma autoavaliação, né? Então ele tem uma autoaprendizagem, né? Então ele vai ter o resultado dos seus próprios esforços e êxitos como aluno. Então ele tem ali uma autoavaliação. Então por isso esforços e êxito dele, porque isso é o pressuposto de aprendizado, é uma autoaprendizagem. Ok? Então isso é o que nós entendemos como progressivista. Progressivista. Fechou? Entendeu? Exercícios. A escola progressivista deve retratar o maior número possível de situação da vida, pois assim contribui com a adequação das necessidades individuais ao meio social, que é o seu papel. Para que o aluno escolha o que ele quer estudar, é necessário dar a ele o maior número possível de situações da vida. Então, o professor é aquele que vai trazer o maior número de informações para que o aluno escolha aquilo que ele quer estudar. Isso é uma escola progressivista. Bem, aí uma escola montessoriana, né? Bem no modelo montessoriano. Próxima. A experiência da escola de Summerhill é baseada nos pressupostos da concepção progressivista. Por acaso, eu falei da escola de Summerhill para você até aqui? Não. Se eu não falei, isso significa o quê? Que não é uma característica da progressivista, fazendo assim o item ficar errado. A escola de Summerhill, na verdade, ela está na próxima, ela está na renovada não diretiva. De boa? Ela está na próxima renovada não diretiva. Ok. Então, 6 errado. 7. Na escola progressivista, a disciplina é fruto de uma tomada de consciência acerca dos limites da vida grupal e não da autoridade do professor e do aluno. Então, a vida grupal, né, a disciplina na vida grupal é a tomada de consciência do próprio estudante, porque ele vive ali em grupo, e não da autoridade do professor. O item está certíssimo, né? Que a autoridade do professor é a tradicional, né? Esse conceito de vida grupal, como eu não questiono a sociedade, eu preciso saber viver, me adaptar a esse grupo a qual eu estou como aluno. Então, o item 7 está certíssimo. 8. Na tendência liberal renovada progressivista, o professor deve ser um especialista em relações humanas para assegurar um clima de relacionamento autêntico. Eu falei que professor é especialista em relações humanas em algum momento? Não. Por quê? Porque isso não é uma característica progressivista. Não. Né? Não mesmo. Essa é uma característica do professor ser relações humanas da renovada não diretiva. É uma característica deles. Tá? Então a 8 está errada. Então o que eu estou querendo demonstrar com isso? É que o examinador vai tentar te confundir muito tranquilamente com a tendência progressivista com a tendência não diretiva. Ele vai tentar confundir as duas na sua cabeça. Ele também vai tentar confundir a progressivista, a não diretiva, com uma progressista, que a gente vai ver na próxima aula, que é a libertária. Ele também vai fazer isso, ele também vai tentar confundir com a libertária. Tá? Mas aqui está errado, porque não deu certo. Estou respondendo aqui, ó. Especialista em relações humanas não tem nada a ver com a progressivista, mas sim com a não diretiva. Né? E a 9 fala assim, então a 8 errada, a 9. Para a didática da escola nova, ou seja, o examinador usou um termo do Saviani. Essa pergunta pode caracterizar tanto o que nós estamos vendo aqui na progressivista, quanto aquilo que nós vamos ver daqui a pouco na renovada não diretiva. Então ele fala assim,
A didática da escola nova ou didática ativa, pode chamar a escola nova também de didática ativa. O centro da atividade escolar é o professor, não, a didática ativa, né? É a escola tradicional, beleza? Então, escola nova ou didática ativa, escola tradicional. O centro da atividade escolar é o professor e a matéria a ser aprendida. Amados, na escola nova, o centro é o professor? Óbvio que não, isso é tradicional. A escola tradicional, o centro é o professor. E assim, nós encerramos os exercícios sobre a tendência progressivista. Então, nós já vimos a tradicional e vimos a renovada progressivista, também chamada de pragmática. Agora, nós vamos ver a renovada não diretiva. A renovada não diretiva, ela é algo muito importante. Principais nomes delas, Carl Rogers e Ayn. Ayn é o cara que fundou a escola de Summerhill. A escola de Summerhill. Deixa eu ser um professor altamente tradicional agora para você. Tradicional para você, altamente tradicional. Vou te passar um dever de casa. Para você nunca mais esquecer esse conjunto dessas tendências aqui. Eu vou te passar um filme. O filme chama Sociedade dos Poetas Mortos. Eu sei que você já assistiu, mas é para assistir de novo. E você vai assistir com um olhar técnico. O que o filme trata? De uma escola tradicional e de um professor progressivista que vai trabalhar nessa escola. É isso que o filme trata. Perfeito? Então, você vai ver a diferença visualmente do que nós entendemos por escola tradicional com aquilo que nós podemos entender como tendência progressivista. É um dever de casa. Assista o filme. Ele é ótimo. Um segundo dever de casa, relacionado à não diretiva. Você vai pesquisar um título chamado, no Google, no YouTube, você vai pesquisar Escola de Summerhill. E você vai ver um dos documentários que tem lá. Depois que você ver esse filme, esse documentário, você vai entender o que é essa tal renovada não diretiva de forma visual. Eu vou explicar aqui para você, mas ao fazer isso, você vai ver de forma visual a não diretiva na escola de Summerhill. Beleza? Então, o que é a escola de Summerhill? Puxa uma setinha do título e escreve uma frase para mim. Eu sei que você baixou, o material está aqui no link aqui abaixo, material em PDF, né? Então, você baixou, você vai pegar uma setinha e você vai escrever aí no cantinho da escola da tendência renovada não diretiva. Vai puxar uma setinha e vai escrever aqui. Assim, vai escrever assim, ó. Aqui, o aluno estuda se quiser. Vou repetir. Aqui, o aluno estuda se quiser. Lembra na progressivista? Você anotou uma coisa lá também. Lá você anotou. Aqui o aluno estuda o que quiser. Aí eu fiz a seguinte pergunta para você. Na progressivista o aluno estuda? A resposta é sim. Ele estuda o quê? O que ele quer. Aqui, na não diretiva, você vai escrever o aluno estuda se quiser. Então eu te faço a mesma pergunta. Aqui o aluno estuda? A resposta é depende. E a outra pergunta é, depende de quê? Se ele quiser. Ele só estuda se ele tiver a fim de estudar. A não diretiva, ela tem uma perspectiva longe do ensino tradicional ou de conhecimentos pré-estabelecidos. A melhor forma que eu posso te demonstrar isso, né, é utilizando aqui o professor José Carlos Libânio e o Carl Roger, né? Você vai entender isso. Olha o que o Libânio fala sobre ela. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, isto é, uma adequação pessoal à solicitação do ambiente. Não está falando em aprender nada. O esforço é que o indivíduo de novo, é sempre o indivíduo, que o indivíduo se adeque à sociedade à sua volta. É um esforço para isso. E é um esforço mediante ao quê? Sobre uma perspectiva
psicológica. Ou seja, eu gosto de uma definição que eu sempre digo, nunca li em lugar nenhum, mas me define muito bem a escola não diretiva. Aqui, o aluno, o estudante ou a criança está aqui para ser feliz. Essa é a grande questão. Aqui a criança está para ser feliz. Para ser feliz. Tá? Ela não está aqui para aprender alguma coisa, nem para o futuro, nem para o presente, mas para ser feliz. Olha o que o Carl Roger, que é um dos pensadores que dão da ênfase nesse modelo, olha o que ele diz. Que o ensino, isso que eu estou fazendo agora com você, que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. O povo valoriza demais o ensino. Aí ele continua. Os procedimentos didáticos, ou seja, todo o esforço que eu tive para fazer com que você compreenda esse assunto, o procedimento didático, a competência na matéria, ou seja, tudo aquilo que eu sei sobre esse assunto, as aulas, a aula que eu preparei para você, os livros que eu li sobre esse assunto, tudo isso tem muita pouca importância. Muita pouca importância. Face ao propósito de favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Ou seja, na não diretiva, a criança ela vai buscar uma realização pessoal. Mas é uma realização pessoal sem nenhum tipo de conteúdo, de ensino obrigatório para ela. Porque ela estuda se ela quiser. Assiste a Escola de Summerhill que você vai ver isso acontecendo. Vê lá, Escola de Summerhill, vai lá. YouTube, Escola de Summerhill, você vai ver. O que implica estar bem consigo próprio e com os seus semelhantes. E aí a parte que eu mais gosto do Carl Roger é uma das partes que mais cai em prova quando fala da não diretiva. Ele diz assim: o resultado de uma boa educação é muito semelhante à de uma boa terapia. A boa educação funciona como uma boa terapia. Uma boa terapia. Ela não está lá para te ensinar alguma coisa, porque o ensino tem muita pouca relevância, mas ela está lá para que você consiga ter um relacionamento intrapessoal. Porque quando você tem um bom relacionamento intrapessoal, você terá um bom relacionamento interpessoal. Um bom relacionamento interpessoal. Obviamente, sem questionar a sociedade, porque esta perspectiva educacional está entre as liberais. Então eu não questiono a sociedade. O meu foco é no indivíduo e no seu modelo de adaptação a essa sociedade, não questioná-la. Beleza? Tá? Então, relacionamento interpessoal e interpessoal, né? Foge totalmente do conteudismo. Não existe conteudismo. Não existe. Não existe dentro dela. Né? Aonde que todo o seu modelo, né, aonde todo o seu modelo profissional de educação nada mais é do que um facilitador do processo. E o profissional de educação é aquilo que o Libânio vai chamar de especialista em relações humanas. Ou seja, se eu sou um profissional dessa educação, dentro do modelo da não diretiva, eu não tenho que ser especialista em um conteúdo, né, nem mesmo um generalista, para poder ajudá-los a estudar aquilo que eles querem estudar, que seria progressivista isso, mas sim um bom relações humanas. Eu preciso saber conviver socialmente. Conviver socialmente. As relações humanas é um foco altamente importante dentro desse modelo. Perfeito? E todo o foco é para que a criança seja feliz. Ou, nas palavras do Libânio, ela tem uma autorrealização. Tá? E todo o seu modelo é de uma valorização do eu, com uma autoavaliação. Né? O Libânio usa o termo autoavaliação aqui para a não diretiva. Né? Para a não diretiva. E os pressupostos de aprendizagem, busca da autorrealização. Busca da autorrealização. Ou seja, é um modelo para que a criança seja feliz.
Simples assim. Simples assim. De boa, entendemos? Kennedy, a escola nova? A escola nova é as duas numa só. Deixa eu explicar isso. O Libânio, o Lucchesi, separaram. Falou, ó, existe a progressivista, existe a não diretiva. Por quê? Porque o Libânio e o Lucchesi, por mais que eles chamem de tendências pedagógicas, a perspectiva deles, na perspectiva deles, basta a ter uma perspectiva filosófica sobre esse modelo educacional que eles irão entender como tendências educacionais. O Saviani, não. O Saviani, ele tem uma perspectiva histórica. Histórica. Ou seja, o Saviani só vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, olha, para que um modelo possa ser caracterizado como uma concepção pedagógica, é necessário que, de fato, ele tenha acontecido no tempo e no espaço. Ou seja, em algum local do planeta Terra, de fato, ele tenha que ter acontecido ou no passado ou no presente. E o Saviani, ele vai perceber o seguinte, que não existe uma escola só progressivista, dentro desses modelos que o Libânio e o Lucchesi falam. E não existe também uma escola só não diretiva. Quando vai para a prática, quando vai lá para uma escola de Summerhill, por exemplo, vai perceber isso segundo o Saviani, tá? Tendo uma perspectiva Saviani da escola nova, certo? Vai perceber que lá tem características também da progressivista. Quando você vai para uma escola progressivista como a montessoriana, que eu gosto muito, você vai perceber dentro da perspectiva montessoriana que também tem características da não diretiva lá. Então, de fato, não existe duas. De fato, existe apenas uma. E eu, Saviani, a chamo de escola nova. Por que nova? Porque a tradicional é a velha. Então, a nova é aquela que vai questionar aquela que é velha, que é a tradicional. Que vai mudar o foco, vai sair do foco do professor e vai para o foco do aluno. Daí a escola nova. Então, para entender a escola nova, é só somar a progressivista mais a não diretiva. Entendemos? Resumidamente é isso. Para fins de prova, é isso. De boa? Fechou? Show! Exercícios, vamos lá? A concepção liberal renovada, não diretiva, tem em Maria Montessori uma de suas principais representantes e baseia-se no trabalho de estimulação da resolução de problemas. Olha bem, a renovada não diretiva tem Maria Montessori? Não. Se ele usou a não diretiva, ele está usando o termo do Libânio. E para o Libânio, a Maria Montessori é uma progressivista. De boa? Tá? Então é uma progressivista. Então não cabe aqui. O item está errado. Próximo. A escola de Summerhill, que você vai pesquisar lá no YouTube, escola de Summerhill. Tá? A escola de Summerhill é uma das concretizações dos pressupostos da concepção liberal, renovada, não diretiva. Está falando que a escola de Summerhill é aquela que demonstra na prática o que o Libânio chamou de não diretiva. E o item está certíssimo. Certíssimo. Para o Libânio, a escola de Summerhill, do Neil, é exatamente aquilo que ele define como não diretivo. O item está certíssimo na 11. Tá? 12. Em uma escola fundada na concepção em uma escola fundada na concepção liberal renovada não diretiva, o resultado do processo educativo é muito semelhante a de um tratamento terapêutico. O item está certíssimo, né? Certíssimo. Ou seja, na não diretiva, uma boa educação não tem a ver com aprendizado, mas tem a ver com a perspectiva da autorrealização. E a autorrealização tem muito parecido com a perspectiva de uma terapia, de um tratamento terapêutico, segundo o Carl Roger, que é um dos filósofos que vai dar fundamento para essa perspectiva da não diretiva, conforme o Libânio e conforme o Lucchesi. O item 12, então, está
Certíssimo. E assim, nós vimos 3 tendências e vimos, inclusive, a escola nova comparando com a progressivista e a não diretiva. E aí nós chegamos na última tendência entre as liberais, a tecnicista. A tecnicista. A tendência tecnicista, ela é diferente das outras 3 anteriores, no campo pedagógico, mas no campo político, ela é igual, ou seja, não quero transformar a sociedade. O meu foco é no indivíduo, perfeito? Tá? A diferença dela para as demais, a principal diferença dela para as demais é a seguinte. Na tradicional, todo o foco do processo está no professor. Na progressivista e na não diretiva, todo o foco do processo se encontra no aluno. E na tecnicista, todo o modelo está na técnica. Na técnica. Na técnica. Perfeito? A técnica é o elemento mais importante na tecnicista. Esse modelo tecnicista, os principais autores que nós temos dela, que vai fundamentar essa perspectiva, é o Skinner, o Blau, o Gagner, o Mager e essas leis aqui, a Lei 5.540/68 e a 692/71, são as LDBs do período militar, tá? Que são altamente tecnicistas. Então, a primeira informação que eu sei que você sabe é que durante o governo militar, a educação brasileira foi altamente tecnicista. É verdade isso, tá? É verdade isso. Ela foi altamente tecnicista. Mas não exclui dela o modelo escola novista, nem mesmo o modelo tradicional, tá? Mas ela tem uma pegada tecnicista muito forte dentro dessas legislações, certinho? Muito forte mesmo. Beleza. E o que é essa tendência tecnicista? Segundo o próprio Saviani, ela nada mais é do que uma escola nova turbinada. Então, ela é uma consequência da escola nova, né? Onde o aluno estuda o que ele quer, e aí o Estado vem, o poder, né, vem e estabelece uma perspectiva educacional, dando ao que o aluno quer, só que vai dizer, ó, você quer ser mecânico, então você vai aprender mecânica. Vem aqui e vamos estudar mecânica de uma forma tecnicista, focado no mercado de trabalho. Tá. Deixa eu ir um pouquinho mais além, porque eu gosto de ir um pouquinho mais além nesse assunto, para que não gere dúvidas sobre o que é tecnicismo. Primeira coisa, tecnicismo e escola técnica são coisas diferentes. Tecnicismo é uma coisa, escola técnica é outra coisa. O tecnicismo, ele está completamente envolvido numa perspectiva política da educação de manutenção do status quo para o capitalismo, dentro de uma perspectiva de mãos de obras para o capital, para as indústrias. Isso no Brasil. Perfeito? Enquanto que a escola técnica, não. A escola técnica é uma formação técnica sobre uma determinada área. Não é o fato de que as principais escolas técnicas tenham acontecido no período tecnicista que necessariamente elas são a mesma coisa. Elas são coisas diferentes. Uma pessoa que tem uma formação técnica hoje, em pleno século XXI no Brasil, essa mesma pessoa estudou história, estudou sociologia, estudou filosofia, estudou matemática, da forma que você estudou. Tá? Que no Brasil sabe como é que é, né? Mas ele estudou as outras disciplinas, não focou só naquilo. Só isso já demonstra claramente que a escola técnica é diferente. De onde que vem essa perspectiva do tecnicismo? A gente precisa entender, neste caso, o conceito histórico, a perspectiva histórica daquele momento do período militar. Por que nós tivemos um governo militar? Porque os militares deram ali um golpe militar no Brasil. Um golpe político, social, militar. Porque teve apoio do Congresso, teve apoio de parte da sociedade, né? E eles entraram no poder. E por quê? E qual foi o motivo pelo qual
a sociedade permitiu que eles entrassem no poder? O foco é ir contra o comunismo. Essa era a característica. Não, é porque os comunistas estão vindo aí, né, nós precisamos impedir que os comunistas avancem. Tá? E por que que tinha essa visão? Ora, nós estávamos num período de Guerra Fria. Né? Tinha duas grandes perspectivas no mundo. O mundo era bipolar politicamente e economicamente. Um capitalismo e um socialismo. Tá? E na América, ela era capitalista, com um país desenvolvido, de primeiro mundo como Estados Unidos, e muitos países subdesenvolvidos, mais de uma perspectiva capitalista, entre eles o Brasil, naquele momento, que naquele momento nós chamávamos de terceiro mundo. Essa divisão já não existe mais hoje. Né? E os mundos socialistas, os países socialistas eram de segundo mundo. Essa perspectiva faz com que o Brasil queira impedir os comunistas. Então eles criam vários meios, quando o governo militar entra no poder, cria vários meios para isolar os comunistas e mostrar para a sociedade que o capitalismo é algo muito bom. Dentre esses meios, eu posso citar questões como saúde, é no período militar que abre a saúde para todos os trabalhadores. Se você trabalha, você não é comunista. Perfeito? Então, todos os trabalhadores. Então, os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas queriam que os filhos também trabalhassem. Por quê? Porque teria saúde, né? Através lá do INAMPS. Né? Primeiro, através do Instituto de Previdência, né, Social, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E depois, através do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Saúde lá do período militar. Então, dá aos trabalhadores carteira fechada. Se eu sou trabalhador e eu tenho um filho, eu quero que o meu filho não seja comunista. Então eu quero que ele seja trabalhador. E como é que eu faço isso? Uma das formas é oferecer ao meu filho a possibilidade dele ter uma formação técnica para trabalhar na mesma empresa que eu trabalho, ou empresas próximas ao que eu trabalho, indústrias que eu trabalho. Então, esse modelo tecnicista, ele vem dentro de um elemento muito maior, que é um elemento político. O que eu estou querendo dizer? Que atualmente nós não temos esse elemento político hoje. Perfeito? Não temos. Por mais que você tenha uma bipolaridade política no século XXI, não chega nem próximo do período da Guerra Fria. Então, dentro dessa característica, nós temos, então, um modelo educacional que o Libânio e o Lucchesi vai chamar de tendência tecnicista. Óbvio. Como o Libânio, o Lucchesi e o Saviani têm uma perspectiva marxista, obviamente eles irão questionar esse modelo tecnicista. Tranquilo? Então vamos lá. Da onde que vem o tecnicismo? Vem do behaviorismo, elemento filosófico, educacional, o positivismo, né? Também tem aí. No Brasil aconteceu durante o período militar mais fortemente essa perspectiva. Né? O que nos interessa aqui é modelar o comportamento humano na sociedade. Modelar Skinner, né, que trabalha com essa questão de modelagem do comportamento humano na sociedade, né? Mediante técnicas específicas, perfeito? Técnicas específicas, aonde que você vai ter o respeito ao sistema social, e não o questionamento ao respeito social, mas o respeito a ele, mediante as leis naturais e sociais cientificamente concebidas. Né? Ou seja, que a ciência diz é verdade, mas quem diz quem é ciência é o próprio Estado, mediante seus cientistas propriamente dito. Tá? Então, olha o que o Libânio fala sobre isso. Olha o que ele diz. Tal sistema social é regido por leis naturais. Há na sociedade a mesma regularidade, as mesmas relações funcionais observadas entre o fenômeno da natureza. Aí ele vem, cientificamente descobertas. Basta aplicá-las. Deixa eu ser mais claro. Eu sou formado em História, minha formação é História. E dentro dessa perspectiva, dentro desse período militar, funcionava mais ou menos assim. Atividade cientificamente descoberta. Ou seja, vai lá o cientista, o historiador, o bacharel em História, e estuda a história. E estabelece quais são os pontos da história importantes. Depois que ele fez isso, que a ciência, obviamente protegida pelo Estado,
estabelece o que é importante, eles pegam isso e colocam esse material em um livro didático ou em um processo passo a passo. E esse livro didático é entregue para mim, que sou licenciado em História. E o que eu tenho que fazer com esse livro didático? Basta que eu aplique. Ou seja, eu não questiono o que ali está. Isso é uma perspectiva tecnicista. Por quê? Porque eu sou um licenciado. Eu não estou para fazer ciência. Quem está para fazer ciência é o bacharel. Isso é uma perspectiva tecnicista. Beleza? Tá? Conheço muito professor licenciado que faz pesquisas excelentes. Tá? Mas, naquele período, essa era a visão. Então ele fala assim, ó, basta aplicá-lo o quê? A atividade da descoberta. A função da educação mais deve ser restrita aos especialistas, ou seja, só os especialistas podem fazer essas pesquisas. Eu, professor, não faço essa pesquisa, o aluno não faz pesquisa. Tá? Não, eu recebo o manual, eu passo aquele manual para o meu aluno, é simples assim. Então ele continua, ó, a aplicação é competência do processo educacional comum. A escola atua assim no aperfeiçoamento da ordem social. Olha ele se manifestando novamente como um marxista, né, o Libânio. Quando ele fala assim, ó, vigente, ou seja, o sistema capitalista. Então, a escola tecnicista serve para aperfeiçoar a ordem social, que é o sistema capitalista, articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Ou seja, o sistema produtivo precisa de mão de obra qualificada e barata, então o Estado vai oferecer essas escolas técnicas, essa educação técnica, para atender o que os capitalistas precisam, o que os burgueses capitalistas precisam. Tá? Para tanto, emprega a ciência da mudança comportamental, ou seja, a tecnologia comportamental. Skinner é alguém que fala muito sobre isso. Né? A gerar o comportamento adequado para viver na sociedade. Né? Um comportamento de ser um trabalhador de carteira fechada em uma empresa que tem salário todo final do mês, vai ter ali uma saúde pública, vai ter previdência social, né? Vai ter direitos trabalhistas. Isso é uma mudança de comportamento e uma tecnologia comportamental, estabelecendo que todos exerçam o mesmo padrão dentro daquilo que o capitalismo à época desejava. Perfeito? Isso é a tendência tecnicista propriamente dito. Beleza. Finalizando então, para a gente responder algumas questões. Conteúdo de ensino. São informações, princípios científicos, leis, né? Ou seja, tudo que pode ser colocado num passo a passo vai ser colocado lá. O conteúdo decorre de uma ciência objetiva. Não há subjetividade, porque não pode ter questionamento, crítica, então não há subjetividade. O conteúdo é verdade. Não há necessidade de debate. Basicamente, essa é a única igualdade com a escola tradicional. Porque na escola tradicional, o conteúdo também é verdade. Mas a diferença é que na escola tradicional, o foco é na cultura individual. Não é focado no mercado de trabalho. Na escola tecnicista, o foco não é a cultura individual no sentido de ter muito conhecimento, mas tem um conhecimento técnico para atender uma determinada demanda do mercado que ali necessita. Ok? Métodos de ensino. A escola deseja produzir pessoas competentes para o mercado de trabalho, transmitindo informações mediante manuais, de forma mais precisa e rápida, controlando as condições ambientais com procedimentos e técnicas para garantir a transmissão e assimilação da informação, né? Que o ambiente seja adequado para essa transmissão técnica, um processo de condicionamento, eu vou condicionar as pessoas a viver em sociedade dentro desse modelo capitalista, com manual, passo a passo, em etapas, de forma linear, exatamente essa forma que eu estou trabalhando com você, de forma linear, por etapas. Primeiro tradicional, depois, ou melhor, primeiro uma apresentação geral das tendências que ficou no vídeo anterior, né? No vídeo lá, tendências pedagógicas para concurso, esse vídeo, né? Ficou lá nele, perfeito? Vou colocar ele aqui para você, colocar ele aqui, sempre esqueço, é aqui, né? Colocar ele aqui para você. Tá? E depois aí eu vou aqui pelas liberais, aí depois eu vou para as progressistas, que ficará no próximo vídeo, e assim sucessivamente. Relacionamento professor-aluno. Tá?
Ou seja, o professor como o aluno são passivos, tanto o professor quanto o aluno é passivo. Porque o que importa é a técnica. Eu recebi o livro didático, lá está dizendo que é verdade, eu vou mostrar para os meus alunos, a verdade está no livro didático. Então eu não questiono, meu aluno não questiona e está tudo certo. Simples assim. Nós somos passivos. Quem pesquisa é o especialista, ele que pesquisa. O professor eu apenas instruo e o aluno se apropria daquilo que eu estou instruindo, conforme o manual que os especialistas me passaram. Né? Deve garantir sempre a eficácia no modelo de transmissão. Né? Então é um modelo técnico bem fordista. Né? Bem fordista, se você não entende fordismo, pode ver um filme pequeno, também chamado Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Pega aquele filme e aplica a educação, vai ser aplicado exatamente aqui no tecnicismo. O aluno recebe e aprende a fixar as informações, o aluno fixa as informações e tal. Debate, discussão, questionamentos são desnecessários, não precisa, por quê? Porque a verdade é pré-estabelecida, através de um manual. Né? E o relacionamento professor-aluno pouco importa, não tem nenhum tipo de importância nisso. Tá? Pode ter, pode não ter, tanto faz ali. E o aprender é a modificação do desempenho. O Skinner afirma o seguinte: se a ocorrência de um comportamento operante é seguida pela apresentação de um estímulo reforçador, a probabilidade do reforçamento é aumentada. O Skinner basicamente está falando que a gente precisa trabalhar com reforços para que as pessoas entrem naquele comportamento pré-estabelecido. Tá? Então, bastante simples, o Skinner é um dos grandes nomes do tecnicismo. E aí eu chego na última bateria de exercícios. Só lembrando que esta aula está dentro de uma playlist que eu vou colocar aqui na descrição dos vídeos, com todas as aulas focadas aí em conhecimentos pedagógicos, legislação educacional que eu conheça. Vou colocar aí voltado para concurso público para você. Então vai estar aqui na descrição do vídeo e vai estar aqui na tela também, ou agora, ou na alguma anterior que eu já coloquei. Tá? Mas preste atenção, veja tudo que pode te ajudar, todas elas com material em PDF de apoio, tudo bonitinho, ok? E antes dos exercícios, só lembrando também, se gostou da aula, já dá o joinha aí para nós, se inscreve aí no canal para receber outros vídeos da educação, faz lá o esquema do sininho, não esquece não, sininho, isso ajuda nós demais da conta, a crescer, a poder produzir conteúdo gratuitamente para vocês, tá? Então faz isso aí para nós, beleza? Tá? E não esquece de compartilhar também não. Compartilhar para os amigos, para os brothers que vai fazer esse concurso que você vai fazer. Compartilha nós lá também. Indica nós. Valeu! Exercício agora. De acordo com Saviani, olha que é uma questão de Saviani. Embora a pedagogia tecnicista possa ser vista como uma radicalização da ênfase metodológica contida na pedagogia nova, olha o que ele disse. É uma radicalização da ênfase metodológica contida na pedagogia nova, ou seja, da escola nova. De boa? Então ele radicaliza, segundo Saviani. Há entre essas duas concepções uma diferença substantiva. Com base nesta afirmação de Saviani, é correto destacar que a diferença fundamental entre as duas pedagógicas, nova e tecnicista, está no fato de que, e ele me dá 5 itens. Qual é a do Saviani? Qual é a diferença? Letra A. Na pedagogia nova, ou seja, escola nova, somando progressivista, mas não diretiva, o sujeito do processo se desloca para o aluno. Verdade? É para o aluno. Situando-se no nervo da ação educativa, na relação professor-aluno. Certo, o aluno é o nervo dessa educação. Aí ele fala, na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária. E aí eu completo, porque o que importa é a técnica. O item está certo. Essa é a diferença entre a escola nova, né, do Saviani, e a tecnicista, tá? As outras estão erradas, mas eu preciso comentar elas com vocês porque elas são muito importantes para você entender como que o examinador pensa. Olha a B. Na pedagogia tecnicista, são os professores e alunos que decidem se utilizam ou não determinados meios. Nunca, tecnicismo não tem isso, não é o professor e o aluno que decide, não. E aí ele fala, e na pedagogia nova, cabe ao processo definir o que os professores e alunos devem fazer, relegando as condições simples executores de um processo. O finalzinho está certo. Ou melhor, pedagogia não está errado também. Pedagogia tecnicista, né? Que cabe ao processo que os professores e alunos devem fazer. Então, esse finalzinho é tecnicista e não nova. Olha que está misturando o conhecimento. C. Se na pedagogia nova, a iniciativa cabia ao professor?
nova cabia ao professor? Não, a escola nova cabia ao aluno, né? Progressivista, mas não diretiva. É o aluno. Que era ao mesmo tempo o sujeito do processo, elemento decisivo e decisório. Isso aqui, na verdade, é tradicional. Isso aqui não é a nova. Isso é a tradicional, essa definição. Aí ele fala, na pedagogia tecnicista, a iniciativa se desloca para o aluno. Não. Se desloca para o aluno é na escola nova e não na tecnicista. Ele está misturando as informações, fazendo assim o item ficar errado. D. Com base nos pressupostos da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia nova, neutralidade científica, racionalidade, eficiência, produtividade, a pedagogia nova? Não, é a pedagogia tecnicista. Tudo isso é da tecnicista e não da nova. Tá? A nova, o foco é no estudante, não tem essa questão de técnica, de ciência, não. Né? Diferente da tecnicista, advoca a reordenação do processo educativo de maneira que torne objetivo e operante. Não, né, amados? Isso aqui é tecnicista, tudo aqui está falando tecnicista, colocou a pedagogia nova para tentar confundir. E a última, aí, ainda tem a 14, né? Ainda tem algumas questões para baixo. Aí fala assim, diferentemente da pedagogia nova, a pedagogia tecnicista acaba por não buscar planejar a educação. Calma aí. A tecnicista não planeja a educação se ela tem manual planejado. É óbvio que é um planejamento ao extremo nela. Né? Uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas. Óbvio que não. Eu organizo na tecnicista para não ter interferência subjetiva, porque todo foco é objetivo, fazendo assim o item ficar errado. O examinador mistura as tendências. E olha que eu só trabalhei com vocês as liberais e tem ainda as progressistas, que é a libertária, a libertadora e a crítica social dos conteúdos, ou para o Saviani, histórico-crítica, que vai ficar na próxima aula. Tá? Exercício, vamos lá, 14. Identifique qual alternativa representa a função da escola pela ótica da tendência pedagógica liberal tecnicista. Então, qual aqui é tecnicista? Vamos lá. Questionar concretamente a realidade. Parou. Ela é liberal, ela não questiona nada. Já está errado. Não questiona nada, ela é liberal. Está errado. Aí ele fala, só descarga de consciência, professor. Questionar concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação social. Essa aqui nós vamos ver na próxima aula, na progressista, porque essa aqui é a libertadora do Paulo Freire. Do Paulo Freire é essa aqui, a libertadora, tá? Anote aí, libertadora. B. Exercer uma transformação na personalidade dos alunos, criando grupos de pessoas com princípios educativos autogestionários para atuar na sociedade. Atuar na sociedade, autogestionários, não, isso aqui também não é tecnicista. Essa aqui é uma que nós vamos ver na próxima aula. Essa aqui é libertária, tá? É a libertária, lá tem nomes como Miguel Arroio, tá? Então é libertária essa aqui. Tá? C. Acentuar o ensino humanístico. Calma aí, tecnicista é humanística? Não, ensino humanístico, ela pode ser tradicional e até mesmo a progressivista e a não diretiva, elas têm características humanísticas. A tecnicista não, tá? Mas vamos ver qual é essa aqui. Acentuar o ensino humanístico, de cultivo exclusivamente intelectual. Exclusivamente intelectual é a tradicional. Nem preciso ler o resto. É a tendência tradicional. Tá? Fazendo assim o item C também, não ser ela. D. Atuar no aperfeiçoamento da ordem social vigente. Até aqui, ok. Articulando diretamente com o sistema produtivo. Qual é o sistema produtivo? Que aconteceu no Brasil, que é a época do período militar, o sistema produtivo capitalista. Produzindo indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Tecnicista total, letra D, é a resposta da 14. E aí, fala assim, valorizar a autoeducação de forma que o aluno, a autoeducação, isso não é tecnicista nunca, seja sujeito a conhecimento no objetivo de uma educação para a vida com foco no aprender a aprender, formando assim sujeitos autônomos. Nós estamos falando aqui da sua, nossa queridíssima e amadíssima progressivista, com V, tá? Sendo assim, aí tá errada. Vamos a 15, só faltam 4. A Lei 5.692 de 1971 teve como sustentação os princípios da concepção liberal renovada progressivista, em sua vertente de formação profissionalizante.
calma aí. A Lei 5.000 de 71 é a LDB dentro do período militar. O período militar começou em 64. Então isso significa que o que faz dentro dessa LDB ter o destaque não é a renovada progressivista. Não, mas sim a tecnicista, a tendência tecnicista na formação profissionalizante. É a tendência tecnicista na formação profissionalizante. Fazendo assim, o item 15 está errado. 16. A Lei 5.692 de 71, que organizou a educação brasileira durante um longo período, seja período militar, é uma manifestação da tendência liberal tecnicista nas políticas educacionais. Correto, né? É uma manifestação da tendência tecnicista. Está lá na lei, está certíssimo. Letra A 16 está correto. 17. Na concepção liberal tecnicista, o papel da escola é preparar intelectualmente o aluno. Sendo assim, o compromisso da escola deve ser com a cultura e não com os aspectos sociais. Amados, a liberal tecnicista está preocupada com a cultura em forma geral? Não. Ela está preocupada com o mercado de trabalho, colocar profissionais no mercado de trabalho. O foco na cultura, no sentido de conhecimento, é muito mais caracterizado na tradicional. Isso aqui tem a ver com a tradicional e não a tecnicista, fazendo assim o item ficar errado. E depois desta aula gigante, vamos ao último item, né? Para a tendência liberal tradicional, a função primordial da escola é formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, articulando a educação e o sistema produtivo, ou seja, o sistema capitalista, tendência liberal tradicional. O item está errado, porque isso aqui não é tradicional, mas isso aqui é a tecnicista. Tentou novamente misturar pra gente. Amados meus, fico por aqui. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.